aqui, depois eu vou disponibilizar isso daí, coloco no Google Drive de alguma forma, né, só para ficar registrado. Se alguém depois quiser reassistir ou passar para alguém, fica à vontade de entrar em contato comigo, tá? Eu sou o Eduardo, o pessoal costuma me chamar de Edu Costa, eu trabalho na Dextra, né? E no final tem um pouquinho mais sobre mim, mas vamos direto ao assunto, né? O tema do talk de hoje aí é produtividade ninja, né? Dicas para organizar seus estudos e maximizar seu aprendizado, né? Então acho que quem é de tecnologia como nós está constantemente aprendendo alguma coisa, mesmo se nós não estamos formalmente estudando. Nosso dia a dia é lidar com problemas e resolver problemas. Então a gente pesquisa, corre atrás de alguma coisa, aprende, né, sobre aquilo, sobre resolver aquele problema e acaba resolvendo, né, e isso acaba sendo uma forma de aprendizado também. Da mesma forma, quando nós temos que aprender algo mais formal, né, a gente tem alguma tarefa, almeja, né, aprender uma nova tecnologia, aprender uma língua nova, né, que ferramentas que nós podemos usar para poder organizar esses estudos, né, e aprender de uma forma mais eficaz. É isso que a gente vai ver na, na talk de hoje. Tá? Deixa eu dar um enter aqui. Bom, eu acredito que muitos já devem ter passado por situações como essa aí, né? A gente já estudou alguma coisa, né? Ficou ali, dedicou o nosso tempo para poder aprender um novo conhecimento, né? E no dia seguinte não se lembrava de quase nada, né? Parece que a gente nem estudou aquilo, né? Normalmente quando é algo novo, né, você acaba se dedicando muito do seu tempo ali, e no outro dia, a hora que você para pensar, poxa, deixa eu tentar lembrar aqui, né, sem resgatar nenhum tipo de informação, o que que eu lembrei, né, o que que eu lembro daquilo. E muitas vezes é difícil buscar essa informação. A gente vai ver um pouquinho do porquê. Ou o velho branco, né? A gente estuda algo, sabe algo, mas na hora que a gente precisa daquela informação, né, a gente não. Pô, onde que eu já vi isso? Eu já vi isso daqui, já resolvi esse problema. Né? Onde que eu consigo resgatar aquela informação do que eu aprendi? Né? Dá aquele branco, a gente não lembra, né? Muito mesmo a gente talvez não lembra nem a fonte daquela informação. Dificuldade para se concentrar, ou perca de foco. Né? Isso é comum, ainda mais nos dias de hoje, com trabalho remoto, né, trabalho em casa, familiares. Né? É difícil você conseguir ali um momento seu de concentração para poder estudar, para poder às vezes até trabalhar. Né? E quando você tenta fazer isso, muitas vezes a gente perde o foco por mínimas coisas. Dificuldade também para poder metodologia de estudo mesmo, né? Para poder é, organizar aquele conteúdo que nós estamos estudando, né? Fazer boas anotações, né? Registrar o conhecimento. Né? Muitas vezes quando a gente se depara com situações como essa, como que vocês têm se sentido? Né? É um sentimento de frustração, sentimento de perca de tempo, talvez, né? Porque ter se dedicado um tempo para estudar algo, mas depois, quando você precisou daquilo, não veio aquele conhecimento, né? Então, são vários sentimentos não tão bons, né, que permeiam esse cenário, né, de a gente se dedicar a algo, mas parece que aquele algo se perde, né, aquela informação se perde. Então a gente vai ver aqui uma série de pequenas ferramentas, técnicas, aplicativos, né, coisas que a gente consegue utilizar no dia a dia para atacar esses problemas. Tenho certeza que muitos deles vocês já conhecem, outros talvez podem ser novos, e alguns de vocês talvez usem, né, de técnicas que não estão aqui, que seria legal depois compartilhar com a gente, né, para que todos possam aprender junto. Bom, mas por que que a gente esquece? Né? Nosso cérebro ele é limitado, né? É muita informação, ainda mais no nosso ramo de atividade, tecnologia, tudo muda a todo momento, né? Eu costumo brincar, a minha esposa às vezes ela pedia para mim fazer as coisas, né? Vai no mercado, compra X, Y, Z, né? Chega no mercado, eu não lembro o que, que ela pediu para comprar, por isso que eu sempre anoto, né? Sempre anoto. E é interessante porque ela tem uma memória muito boa, né? Como bastante pessoas, né? E ela começou a estudar para tecnologia.
E agora parece que a memória dela está apagando com o tempo. Mas é por quê? Porque é muita informação, né? Conforme a gente vai lidando com cada vez mais informações no nosso trabalho, né? Mais conteúdo, o nosso cérebro automaticamente vai selecionando aquilo que ele acha ser importante. Né? Por isso que a gente tem que usar técnicas para fixar algum conhecimento. Né? Então é normal esquecer. E o esquecer ele pode se dar por vários fatores, né? Fisiológicos também, cansaço, né? O próprio cansaço. Muitas vezes a gente é, reserva um momento para o nosso estudo, né? Depois do nosso expediente, depois que todo mundo já foi dormir, né, em casa, hora que está tudo tranquilo. Só que esse também é um momento que muitas vezes a gente também está cansado, né? Que talvez não seja o momento mais propício para aprender algo novo. Então, o cansaço ele dificulta a retenção, né, do conhecimento. Algumas pessoas são mais produtivas de manhã, outras à tarde, outras à noite. Então, é interessante detectar qual que é o seu momento produtivo e, se possível, né, fazer uso desse momento produtivo para estudar algo, né? Nem que seja ali os 10, 20 minutos, né, do seu dia para poder fixar melhor aquele conhecimento, né? Falta de interesse é outro item que faz com que nós esqueçamos das coisas mais fácil, né? Por diversos motivos. Às vezes nós temos que aprender algo, né, que por uma necessidade, né? Não que seja algo que nós estamos buscando aquele conhecimento, mas algo que a gente precisa aprender ali para resolver um problema, né? E a gente vai focar as nossas pesquisas e estudo para resolver o nosso problema, né? Tá com aquele problema no código, aquele problema no sistema, por que está acontecendo, a gente pesquisa, resolve aquilo, acabou, não quero mais me aprofundar naquele assunto, né? Então, mesmo resolvendo aquele problema, aquele conhecimento ele vai ao longo do tempo se degradando até que a gente vai esquecer, né, o que exatamente a gente fez para resolver aquilo. A própria falta de concentração, né, a falta de interesse leva à falta de concentração ou até mesmo um ambiente que talvez não seja adequado para poder maximizar, né, aquela informação, faz com que a gente esqueça com mais facilidade. Dificuldade de assimilar conhecimento, é normal, cada um tem um estilo de aprendizagem. Né? Tem gente que gosta mais de vídeos, outros gostam mais de leitura, outro mais de áudio. Né? Seja qual for o estilo de aprendizagem, né? Se aquilo que é passado, né, que é o outro item, a forma de apresentação, não for algo que te cative de alguma forma, surge o desinteresse, né? E essa dificuldade de reter o conhecimento, né? Talvez algo é passado de uma forma não tão clara ou não tão simples, e a gente tem que, às vezes, assistir várias vezes, ou ouvir várias vezes, ou ler mais que uma vez aquele conteúdo para poder fixar. E dentre isso, existem vários outros itens que vai proporcionar que a gente esqueça do conteúdo. Então, esquecer é a única certeza que a gente tem, né? Que tudo que a gente aprende, a tendência é que nós esqueçamos eles se a gente não aplicar algumas técnicas, né, que a gente vai ver aqui, né, para poder reter esse conhecimento. Né? O que a gente lê hoje, a gente pode ter certeza que a gente vai esquecer amanhã. Teve um psicólogo, Herman, ele estudou, né, esse fenômeno do esquecimento, né, e ele cunhou um gráfico que ele chamou de curva do esquecimento. Né? E ao contrário do que na foto, que é uma curva, né, da rodovia, na verdade é um gráfico, né, que ele mostrou ali o quanto nós esquecemos de uma informação ao passar do tempo, né, ao passar das horas. Tá? E vocês vão ver que é algo que eu particularmente achei impressionante. Tá? Então essa curva do esquecimento é algo bem conhecido, né, nesse mundo aí dos estudos e da fixação do conhecimento. E olha só, quando eu me deparei com esse gráfico a primeira vez, eu não conhecia o gráfico, né? Fui pesquisar sobre o assunto, eu achei a curva do esquecimento e comecei a analisar. E eu fiquei realmente impressionado com o que ele diz. Basicamente, ele fala que 67% do que nós aprendemos, nós esquecemos nas próximas 24 horas. Né? Ou seja, depois de 20 minutos, né, 42% das informações são perdidas. E aí vai passando o tempo, né, depois de uma hora, 56% das informações são perdidas
e depois de 30 dias, 80% daquilo que a gente estudou, né, ele é perdido. E aqui a gente tem mais ou menos uma ideia, né, do gráfico, né? A ideia aqui é, uma vez que eu estudei algo, li um conteúdo, né, tentei ali fixar algum conhecimento, a gente, em teoria, sabe, tem 100% de conhecimento sobre aquilo que a gente leu, né, ou aprendeu. 20 minutos depois, nosso cérebro vai apagando essa informação. A gente só tem 58%. Uma hora depois, né, apenas ali 67%, 66%. Né? Isso é muita coisa. Né? Isso mostra que no dia seguinte parece que eu não sei mais nada. Né? Mas é claro, é algo que isso acontece se a gente pegar um conteúdo totalmente novo, né, sem relação nenhuma com aquilo que a gente está acostumado, ler e depois nunca mais tocar naquilo. Né? É claro que vai ter outros fatores que vai fazer com que você lembre daquilo com mais frequência, né? Associar com outros itens do seu próprio conhecimento, né? Revisar conteúdos. Mas eu achei muito interessante poder ver, né? essa, essa curva, né? Do que se a gente não fazer nada, a única certeza que nós temos é que aquilo que a gente aprendeu, a gente vai esquecer. Mas isso tem solução, viu? Então, o que a gente pode fazer para poder é, diminuir essa curva, né? Fazer com que aquilo que a gente aprendeu não se esqueça com tanta facilidade. Né? A gente pode colocar algumas coisas, algumas técnicas na nossa caixa de ferramentas, né? O que é legal. Com o passar do tempo, a gente vai adaptando a nossa forma de estudo e aprendizado, que cada um tem a sua forma, né? Cada um gosta de estudar num determinado horário, cada um tem gente que gosta mais de caderno, papel e caneta, outros gostam mais de computador, não importa. Cada um tem a sua forma. E o importante é descobrir qual que é a sua forma. Né? Teve uma época que eu gostava, né, sempre quando eu ia estudar alguma coisa, até tentava fazer anotações no papel. Né, mas parece que não vai, eu gostava mesmo de digitar. Então eu larguei a mão do papel, comecei sempre a digitar. Mas tem gente que é ao contrário, que gosta de escrever. O escrever, né, ele ajuda a você fixar um conhecimento. O importante é achar aquilo que você mais gosta de fazer. Né? Então, a gente pode empregar algumas técnicas, né, algumas ferramentas para aumentar o foco e a concentração, né? Organização e disciplina, né? Organizar os nossos estudos, isso é importante, né? Não ficar uma coisa muito desestruturada, você saber o que você está buscando, né? Os seus objetivos, né? Ter a disciplina, né? Criar hábitos para poder sempre estar evoluindo, né? Sentir aquelas pequenas vitórias, né? Durante o seu dia a dia, ao invés de muitas vezes pegar um final de semana todo e ficar ou né, 8 horas do sábado, 8 horas do domingo em cima de um assunto, né, que vai ser muito conteúdo, né, muita coisa, que legal se tivermos a oportunidade de dividir isso durante a semana, né, em tempos menores, né, quando nós nos sentimos bem melhor. Tá? Técnicas para retenção, tem algumas coisas que a gente pode aplicar para ajudar a nos lembrar daquilo que a gente estudou e diminuir aquela curva do esquecimento. E praticar o que aprendeu. Né? Isso é a hora que a gente vai realmente, de fato, fixar o nosso conhecimento, né? E vai ter algumas técnicas que a gente pode aplicar para se tornar, vamos dizer assim, um verdadeiro ninja nessas técnicas de aprendizado. Bom, a primeira ferramenta que pode beneficiar muito, que eu gosto bastante de usar, é o white noise ou som ambiente. Né? É muito legal quando você está num ambiente onde você consegue ter concentração, né? Isso ajuda a você manter foco nas coisas. O que é o white noise ou som ambiente? Né? São duas coisas separadas. Basicamente é você usar um headphone, né? Sonzinho ambiente é som de um escritório, né? Que tem gente que gosta de trabalhar com, né, com um sonzinho de escritório, dá uma sensação que você está num ambiente com outras pessoas e ajuda você a se concentrar. Um som de natureza, né, o som do mar, das ondas do mar, né, isso são sons ambientes. E tem os white noises, que são sons que não têm frequência de intensidade nem alta e nem baixa, né, e
às vezes não é tão característico. Por exemplo, o chiado, né? Um chiado. Quem lembra aí das antigas TV, né? Quando você tirava a antena da TV, ficava tudo chiado, né? E emitia um som, aquele barulho, ficava um shhh. Esse som é um white noise. O próprio som de um ventilador, né? Ou um ar-condicionado, quando você liga um ventilador, um ar-condicionado, fica aquele som que chega em determinado momento, se você tem o costume de ligar no quarto, meio que parece que você acostuma com aquele som, é como se ele não existisse, né? Isso é o white noise. E ele serve para várias coisas. A principal delas que eu vejo no estudo é permitir com que o som ambiente, né, ao seu redor não atrapalhe, não tire sua atenção. Muitas vezes a criança brincando, os filhos brincando, né, alguém arrastando uma cadeira, esse tipo de coisa, queira ou não, ele tira o seu foco, né? Momento ali que você está tentando se concentrar. Então, utilizar de white noise ou som ambiente é muito legal. Tá? Principalmente, né, se com o passar do tempo você vai usando e vai gostando, se com o passar do tempo você tem a oportunidade de arrumar um headset que é de noise cancelling, né, que ele tem aquela tecnologia de cancelamento de ruído. Aí parece que você está numa caixa acústica, né, e realmente imerso dentro daquele ambiente, porque a sensação é muito prazerosa, né, quando você coloca ali um headphone com noise cancelling, liga um white noise, um som ambiente, parece que tudo ao seu redor você não ouve, você só ouve aquilo, né? Então isso é bem legal, né, de se usar, né? Quem ainda não usou, experimente, né? Tem gente que gosta de usar música, não vejo problema nenhum, né? Particularmente, eu não uso música porque a música tira minha atenção. Eu tento prestar atenção na letra da música em algum momento, né? Então, às vezes, seja a música, seja em inglês, principalmente em português, se for, né? Hora ou outra eu me vejo involuntariamente prestando atenção em algum trechinho da música, mas é algo particular, né? Cada um tem uma forma de, de se comportar quanto a isso. Tá? Então é bem legal mesmo usar o white noise. E para quem quer usar o white noise, né, para poder trabalhar no dia a dia, tem duas ferramentas muito legais que eu indico. Um é um aplicativo para Android, né, esse White Noise Little aqui. Ele serve tanto para som ambiente quanto os white noise mesmo, né, os ruídos brancos. É gratuito também, muito legal. O Spotify tem playlists a respeito disso também. É bem bacana, bem completo. Tem vários outros aplicativos, né? Só uma questão de instalar, testar e ver aquilo que você mais gosta. E esse site aqui também, ele está online, é um website online, dá para você deixar numa abinha do Chrome ali, né, tocando. Né? O Chrome já está consumindo aí 8 GB da sua máquina, uma abinha a mais não vai fazer diferença, né? Então você consegue deixar ele online. Para quem chegou depois, eu vou colocar o link aqui no chat novamente, tá? Da palestra. É, eu montei esses slides com referências, tá? Exatamente para isso, para que essas dicas depois vocês possam testar, ver aquilo que funciona. Então, todas elas têm os ícones aí, os links para consultar. Tá? Então, são duas ferramentas legais. Uma para white noise e ambiente, e som ambiente, e outra apenas para white noise, que permite você meio que estar naquele ambiente com ruído branco, e isso vai fazer com que sons externos não te atrapalhem ou te atrapalhem menos, né? Então, se alguém soltar uma bomba, né, na rua, aí não tem jeito, né? Mas ajuda bastante. E o legal conforme você vai usando, eu gosto de usar bastante o white noise e um próximo que eu vou mostrar aqui para vocês. O legal é que você acostuma tanto que vira e mexe. Eu costumo usar esse daqui, né, da direita do website. Às vezes eu toco uma música, né, no dia a dia para programar ali, para ficar codificando. E o white noise fica até ligado com a própria música, porque parece que você acostuma com aquele som e você não percebe que ele está ali. É bem interessante. Então, white noise é uma ferramenta bem interessante para manter o foco e concentração. Outra forma também de som que vocês podem experimentar, né, e ver o que acham é os chamados binaural beats. Tá? É um negócio bem bacana, assim, bem diferente, né? E tem
uma ciência por trás, existem estudos ainda, não é nada comprovado, né? Uma daquelas ciências que não está nada comprovado, mas existem estudos tentando ver a eficiência disso. O que, que exatamente é o Binaural Beats? Também tem playlists no Spotify, no Google e tudo mais, né? Basicamente é semelhante ao white noise, é um som também que não tem significado algum, mas a ideia é que de um lado do ouvido, né, direito e esquerdo, são emitidos sons em frequências diferentes. Pequeno ruído, é um pequeno ruído que não tem significa nada, né? Então, cada lado do headset é emitido um som numa frequência diferente. Esse som, quando nossos ouvidos capta e o cérebro interpreta, ele gera a sensação de um outro som. É como se um outro som estivesse sendo emitido. E a ideia por trás disso é que, em teoria, dependendo das frequências desse som, eles podem estimular certas ondas cerebrais. Por exemplo, quando uma pessoa está em foco, né, totalmente focada, o cérebro dela está numa determinado estímulo com um conjunto de ondas cerebrais. Da mesma forma, quando a pessoa está dormindo, né? Ou seja, nosso cérebro está sempre trabalhando, mas ele trabalha frequências diferentes, em ondas diferentes, né? Então é igual aquelas corzinhas que ficam lá, o pessoal fica fazendo os estudos, né? Se eu estou estressado, fico de uma corzinha. Se eu estou pensando muito, determinada região do cérebro está sendo mais estimulada, né? A ideia é que, supostamente, com esse estímulo, né, a gente poderia estimular essas frequências, né? Então, da mesma forma que eu tenho ali uma frequência cerebral de quando uma pessoa está focada, eu tenho um binaural beats, né, um conjunto de configurações ali que eu tento promover estimular essa capacidade para o meu cérebro, né? Então, o binaural beats o pessoal gosta de usar bastante para reduzir o estresse, a ansiedade, aumentar a própria concentração, melhorar a qualidade do sono também. Tá? Então, esse é o conceito, né? Ouvir ondas em frequências diferentes e que, em teoria, vai estimular algum estado mental, né? De concentração, foco, né? Ou até redução de estresse, ansiedade, né? A pessoa quer pegar no sono. Tem gente que gosta, quer pegar no sono, coloca um sonzinho, uma musiquinha, né? Alguma coisa desse tipo, algo parecido. Em termos de sensação, é como se você estivesse ouvindo um white noise, um som que não significa nada, tá? Mas vale a pena pesquisar, vale a pena experimentar, né? Aqui tem mais informação, né, sobre a respeito do binaural beats. E se tratando de binaural beats, tem duas ferramentas também que dá para usar, bem legal. Aquele mesmo website onde tem o white noise, né, ele também tem uma seção lá com que ele consegue simular algumas frequências de binaural beats. Então, por exemplo, aqui ó, tenho ondas betas, né, que em teoria vai tentar estimular para que você tenha mais foco, né, estado de consciência, mais relaxado. Tem até algumas coisas mais psicodélicas aqui, mas eu não sei se realmente funciona. Eu sempre gosto de colocar aqui no focado. Tá? Mas é possível utilizar o website online e tem um aplicativo também para Android, né? Coloquei aqui o link, onde você consegue selecionar um conjunto de presets ali, né? De pré-configurações para estimular, para ficar ali ouvindo e manter a sua concentração. Tá? O importante é experimentar e usar aquilo que vocês acham que funciona para vocês. Tá? Então esses são os binaural beats que está bem ligado ali a manter foco e concentração. E aí a gente vai para uma outra etapa, né, que é a gestão do tempo. Né, uma vez que eu já tenho ali algo para me manter no foco, né, para tentar manter a minha concentração, é interessante a gente organizar o nosso tempo. Né? Quem nunca, né, passou uma manhã toda ou trabalhando ou estudando e parece que não fez nada? Né? Isso é normal no nosso dia a dia. Muitas vezes isso acontece por conta de interrupções que vão acontecendo
ao longo do nosso dia a dia que não nos dá aquela sensação de vitória, né? Aquela pequena sensação de conclusão de algo, né? Isso é muito ruim, porque às vezes a gente fica mais estressado por conta disso, é normal, ou desmotivado. Então é interessante a gente organizar o nosso tempo, né? E a técnica Pomodoro, né, é uma técnica bem já difundida e muito bacana para manter o foco, né, em curto espaços de tempo, né? Basicamente, né, você separa pequenos blocos de trabalhos focados com intervalos de pausa, né? Não, aí a quantidade de minutos, né, você mesmo estipula, né, não pode ser 30 minutos, 25 minutos, o que seja, né? Normalmente o pessoal gosta de usar 25 minutos, então você coloca ali um pomodoro de 25 minutos. O que significa isso? Significa que durante aqueles 25 minutos você está se comprometendo para você mesmo a trabalhar ou estudar focado em uma coisa só, né? É só 25 minutos, né? E se em determinado momento você pensar, esses 25 minutos, nosso cérebro fala assim pra gente, poxa, 25 minutos é bastante coisa, você diminui, né? Então é 15, então é 10 minutos, que seja 10 minutos. Mas o importante é o comprometimento daqueles X minutos, 25 no caso, você realmente ficar focado. Isso significa, né, deixar o celular em modo avião, né, fechar abas de chats, né, qualquer coisa que possa te tirar do foco, né, você fecha tudo e ali você vai ficar os seus 25 minutos fazendo algo no qual você se comprometeu a fazer. Isso serve tanto para estudar, né, algo, quanto para até mesmo o trabalhar, né? Você tem ali a sua atividade, a sua tarefa que você precisa entregar, precisa focar, então você se organiza para ter esses períodos focados, né? E aí, chat você não vai ler, né? E aí, dependendo da situação, você pode até deixar o pessoal do time atento quanto a isso. Mas aqui no caso dos estudos, né, que é o foco aqui da Talk, é algo que vai te manter naqueles 25 minutos focado. Então, qualquer pensamento ali durante né, o dia, aqueles 25 minutos do tipo, poxa, preciso ver meu e-mail ou preciso olhar meu chat, você vai postergar. Você fala, não, vou fazer isso daqui depois. Por quê? Depois dos 25 minutos, você vai ter uns 5 minutos de pausa, que é o momento que você vai fazer o que você quiser, né? Seja tomar um café, seja ver o seu chat, ver seu e-mail, olhar algumas redes sociais, olhar o WhatsApp. Esse é o momento que você dedicou para poder se concentrar naquilo que iria te tirar o foco. Passado esses 5 minutos, mais um pomodoro de 25 minutos. E a ideia é que esse ciclo ele se repita, né? Faça 25 minutos focados, 5 minutos de pausa. 25 minutos focado, mais 5 minutos de pausa. A conclusão de 4 pomodoros, você se dá, né, um prêmio, vamos dizer assim, de uma pausa mais longa. É uma pausa já de 15 minutos, né? Essa pausa de 15 minutos, mais longas do que todas as outras, você vai conseguir fazer algo, né, que talvez exija mais tempo, né? Vai conseguir passar um café, né, esse tipo de coisa, conseguir fazer algo ali que nos 5 minutos talvez não dê para você fazer. Mas a ideia da técnica Pomodoro é que você consiga focar em tempos fixos e também fazer as suas pausas, né, para fazer aquilo que eventualmente te tiraria do foco. Conforme você vai, né, aplicando a técnica, você vai vendo que após a conclusão dos pomodoros, você tem uma sensação de, de meta cumprida, né? Você conseguiu, quando você consegue fazer ali um pomodoro, né, seja de 25 minutos, parece que você deu um check, né, num item da sua lista ali. Isso é muito legal, né, ajuda a motivar a gente. E se tratando de técnica Pomodoro, tem vários aplicativos também, tá, para Android. Aqui eu deixo dois
como sugestão, né, dois que eu já usei e que recomendo, mas é um assunto também que tem muitos outros aplicativos, alguns ligados até à gamificação. Né? É só uma questão realmente de experimentar e testar. Tem até dispositivo físico mesmo, um tomatinho que você gira lá quantidade de minutos e ele vai contar o tempo para você. Porque o que importa aqui é você se comprometer a focar naqueles X minutos. Tá? Então, ajuda muito a ter o foco. E aí, depois que eu tenho ali a minha técnica de concentração, estou, né, concentrando, né, partes do meu tempo focado, tem algo bem interessante que chama estado de flow. Né? O estado de flow, pessoal, vocês já passaram por aquela situação de você estar numa tarefa, seja num estudo ou resolvendo um problema, que parece que o tempo voou, né? Você pegou a tarefa ali às 8 da manhã, a hora que você olhou no relógio já era, sei lá, 1 da tarde, você perdeu até o almoço. Parece que era como se você tivesse numa outra dimensão. Né? Você estava ali num estado de foco tão profundo que parece que a noção do tempo, né, ela deixou de existir. Né? Isso é muito legal. Isso é algo que a gente tem que praticar, né? Tentar chegar nesse estado. Não é algo fácil, né? Mas isso se chama estado de flow. E é isso que a gente deve buscar sempre, né? Seja com o uso de ferramentas, seja com o Pomodoro, é a gente maximizar, tentar cada vez mais atingir esse estado de flow, aquele estado onde parece que o dia rendeu, né? Você fez tanta coisa no dia, né? O tempo voou, o dia rendeu, você teve aquela sensação de missão cumprida, né? No final do dia, e foi um dia bacana, você fica feliz quanto a isso. Né? E para esse estado de flow acontecer, né, o que tem que acontecer durante o nosso dia ou com aquilo que nós estamos fazendo? A gente tem aqui um pequeno gráfico, né, de desafios e habilidades. Né? O estado de flow ele ocorre quando essa linha ela é crescente. Isso significa que se aquilo que eu estou estudando, né, aquilo que eu estou dedicando o meu tempo, aquilo que eu estou trabalhando, ele é muito difícil para o nosso conhecimento atual, tá? Está exigindo muito, né, do nossa capacidade ali, além do necessário. Isso vai causar preocupação, né, ansiedade, porque a gente não parece que o negócio não sai do lugar, está faltando coisa, né, está faltando conhecimento, né? Então isso gera muita ansiedade e preocupação. Né? Então a gente acaba ficando ali com a cabeça quente, né? A cabeça pesada no final do dia, né? De tanta informação. Da mesma forma, se aquilo que eu estiver estudando é algo muito fácil, né? Muito do nosso cotidiano, é algo que a gente vê todo dia ali, eu só estou, né, ou resolvendo um problema que é mais um do que eu já resolvi, ou apenas é, estudando um conhecimento ali que eu já meio que já domino aquilo ali, e acaba sendo muito fácil e ali acaba entrando num estado mais de tédio, né, de relaxamento, a gente acaba caindo ali numa zona de conforto, vamos dizer assim. Né? Mas, quando a gente consegue achar um equilíbrio, né, entre algo que não é extremamente difícil, né, ao extremo, né? Não vou aprender física quântica, por exemplo, que eu não sei nada, né? Mas eu posso ir gradativamente aprendendo tudo o que é necessário para chegar no momento e saber a tal da física quântica. Então, quando a gente acha um conteúdo, né, um material, uma linha de estudo que a gente não é extremamente difícil, mas não, nem tanto fácil, né, a gente entra ali numa zona de estudo que parece que você está lendo, você está entendendo, ora você não entende alguma coisa, mas você busca aquela informação e, e aquilo te gera uma satisfação porque você superou aquele desafio, né? E você vai gradativamente nesse estado, né? Até que chega um momento que você percebe-se que perdeu a noção do tempo. Né? Então isso é o estado de flow e, e é algo bem bacana de experienciar. Eu acho que muitos daí já devem ter experienciado e é algo que a gente tem que buscar. Né? Tem gente que busca esse estado de flow até na meditação.
tá? Que é algo que eu acho extremamente difícil de fazer, né? A meditação em si é algo que visa esse estado de flow, você se desligar do mundo, né? E, e perder a noção do tempo ali, né? Realmente estar num estado de concentração extrema. E referente à questão do estado de flow, tá? Para quem quer se aprofundar um pouco mais nesse assunto, tem esse livro aqui, do Flow, A Psicologia do Alto Desempenho e da Felicidade. Tá? É um livro um pouco denso, com vários trabalhos científicos em cima, tá? Mas que vai te dar aí embasamento para poder buscar mais informações a respeito disso. Tá? Esse livro aqui também, O Poder do Hábito, é um livro muito bacana. É um livro que ele vai trazer diversos casos reais, né, de pessoas e como que elas fazem para criar bons hábitos, né? Ou até eliminar maus hábitos. Então a ideia é que o estudo na nossa vida ele seja um hábito. A gente consiga criar um hábito de estudar, né? Um hábito de aprender coisas novas. A ideia é sempre essa, né? Para que a gente evolua na nossa carreira, evolua de forma pessoal, né? É criar hábitos. Né? E é difícil criar hábitos, se manter motivado, né? É uma das coisas mais difíceis. Às vezes a gente está ali com gás, né? Para poder aprender algo novo, estudar algo novo, mas esse gás às vezes acaba nas 2 primeiras semanas, né? Porque a gente gastou tudo nitro ali na primeira etapa da prova, né? Então, calibrar esse gás para que ele dure mais tempo, né, é importante. Né? E eliminar maus hábitos também é algo, conseguir identificar aqueles hábitos que nos tirem do foco. Vou dar um exemplo para vocês. Se você estiver lendo um livro, né, lendo um livro, todo momento que durante a leitura do livro você perceber que você perdeu o foco, às vezes vem uma imagem na cabeça, né? Puxa, preciso ver meu WhatsApp, né? Ou se não, nossa, preciso pagar o boleto X, né? Toda vez que durante algo que em teoria você deveria estar focado, surgir esses momentos, ao invés de fazer aquilo, né? Preciso emitir o boleto da fatura, mesmo que seja algo extremamente urgente, né? Senão vai pagar multa, né? O que você faz? Você anota do lado, né? Anota, fazer tal coisa e volta para sua atividade, né? Ao final da sua leitura ali do seu capítulo, né? Você pode voltar naquela papelzinho de anotações suas ali e ver quantos itens, né, tirou você do foco. Ou se você não precisa nem anotar o que que é, se não for algo importante, você pode apenas fazer uma bolinha assim, né? Que você perdeu o foco. A ideia é que com o passar do tempo você consiga se policiar e ver esse seu caderninho de anotações, né, de vezes que eu perdi o foco, né, diminuir. Né, isso que é o interessante. Né? Mas se a gente não fizer isso, a gente não tem noção do quanto nós perdemos o foco. Né? É algo interessante a exercitar, a fazer. E o trabalho focado, né, vai trazer ali um monte de técnicas também, de situações para que a gente consiga se concentrar naquilo que a gente está fazendo. Então são 3 indicações de livros bem interessantes. E aí, alguns já até falaram aqui no chat, né, sobre o Notion. Né? Eu sou adepto à ferramenta, gosto muito, né? Todo mundo que eu converso, eu falo, você conhece o Notion? Já usou? Né? O que é o tal do Notion, né, para aqueles que não conhecem? Acho que todo mundo anota em algum lugar, né? E a gente sempre começa essas anotações, né, no nosso dia a dia, no trabalho ou até as coisas, no famoso TXT. Né? Arquivinho TXT ali aberto no Notepad++, a gente abre o Notepad, tem umas 300 abas ali, né? É legal, porque você fecha o Notepad e está lá quando você abre, né? Só que se der pau também, você perdeu tudo, né? Mas legal, a gente faz anotações em algum lugar. Com o passar do tempo, a gente vai tendo necessidades de organizar as anotações. Né? E aí, muitas vezes a gente usa lá o Google Drive, né? Cria lá um documentinho no Google Drive, né? Coloca lá nas anotações, cria uma planilha, né, no Google Sheets. Precisa de um Kanban, né, um boardzinho para poder colocar lá uns cards, né, de tarefas a fazer, coisas que eu vou estudar, coisas que eu aprendi. Vou lá no Trello, né,
Na ferramenta Trello, você cria isso. Ou seja, com o passar do tempo, o que acontece? Você tem as suas informações todas espalhadas em várias ferramentas. Isso aconteceu comigo também. Você tem um pedaço de conteúdo no Google Drive, um pedaço de conteúdo no Trello, aí você tem anotações em outra ferramenta, o Evernote, por exemplo, que são boas ferramentas, né, de fazer anotações. Isso acaba, ou no Google Keep, né, isso acaba fazendo com que todo aquele conteúdo que faz parte do seu conhecimento fique pulverizado, né? E quando você precisa de algo, putz, nosso cérebro não consegue dar conta de tudo isso, né? E nenhuma ferramenta é completa o suficiente. E aí entra a ideia do Notion, né? É uma ferramenta que tem revolucionado essa questão de organização, né? Bem, um conceito bem minimalista, né? Bem uma interface bem clean, fácil de usar. A ideia é que o Notion seja um all-in-one workspace, né? Um workspace para tudo em um só lugar. É como se você organizasse todo as suas anotações, todo o seu conteúdo numa ferramenta só, né? Então no Notion você vai conseguir desde criar uma página simples, né? Ele utiliza ali o Markdown para você grifa, coloca link, né? Coloca título, organize hierarquicamente como se fosse páginas, faz o que você quiser nele, né? Até criar Kanbans, criar coisas mais sofisticadas. Então, depois que eu passei a usar o Notion, isso trouxe uma organização muito grande no meu dia a dia, porque aquelas informações que ficavam toda espalhada, né, em vários locais, eu consegui concentrar numa ferramenta só, me economizou tempo, estava só ali. Depois o problema foi saber só como melhor organizar minhas informações nela, né, mas é algo bem interessante. Então, sugiro para quem não conhece experimentar. A conta gratuita dela é perfeita, tá? Não tem nada a desejar, te dá acesso a tudo. A única coisa que você não consegue fazer ali é anexar arquivos com mais de 5 megabytes, que está tranquilo para o uso normal, ou fazer compartilhamento com mais de 5 pessoas, né? Como se fosse o Google Drive, ali, todo mundo mexer no mesmo documento. Mas para algo pessoal é mais do que o suficiente. Muito boa mesmo. Tá? E se tratando do Notion, o bacana é que as pessoas elas começam a construir alguns templates, né, de verdadeiros dashboards de informação. Né? Então, se você começar a pesquisar sobre dashboard Notion, você vai achar muitos templates de pessoas que fizeram algo no Notion. Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é o meu Notion, é uma página de template que eu dupliquei da internet, mas alguém foi lá e criou um dashboard para estudo de línguas. E organizou aqui dentro, né, todas as informações. Ó, tem um to-do list, né, tem aqui um tracker, né, um acompanhamento do que foi feito por mês. Tá? Tem outros na internet. Esse daqui foi um que eu fiz para o pessoal cadastrar os PDIs, né, o plano de desenvolvimento individual, né, você cadastra seus acaba sendo parecendo um pequeno sisteminha, né, mas é bem simples, viu, pessoal? Não é nada complicado. Aqui já é um uso mais avançado, tá? Então, você, aqui, por exemplo, costuma a cadastrar objetivos, metas, tarefas, e aqui você consegue acompanhar o seu PDI, né, o seu desenvolvimento individual. Mas a ideia é que ele seja uma página comum que você vai colocando suas anotações. Então, você coloca título, você coloca bullet points, né? Você faz de forma bem fácil checkbox, né, para fazer to-do list, de marcar. Né? Você faz itens aninhados. Ele te dá uma flexibilidade bem grande para fazer um monte de coisa. Anexa figura. Então, aí a criatividade realmente é o limite, né, para você organizar o seu conteúdo. Tá? Deixa eu dar um load aqui. Beleza. Tem uma ferramenta para anotar, né?
já consigo me concentrar, estou durante tempos focados. Poxa vida, eu tenho dificuldade em anotar, né? Que é normal, né? Mas se eu tenho dificuldade em anotar, eu vou anotar o quê, né? Aí vem aquela frase, né? Copiar ou prestar atenção. Né? Ou eu copio ou presto atenção, não consigo fazer a dois. Se eu for copiar, parece que eu copiei e depois não entendi nada do que foi falado, né? Ou se eu for prestar atenção, tudo bem, vou prestar atenção, mas não vou fazer minhas notas. Né? Estava conversando com um mentorado semana passada, né? Que um pouco a respeito disso, né? E ele me falou aqui do sistema Cornell, que eu achei muito interessante também, né? Então, basicamente, o ato de criar notas, né? O que é criar notas? Criar notas não é copiar, né? Muitas vezes a gente acha que o anotar é escrever aquilo que foi dito da forma como foi dito, né? A gente pausa, escreve o que a pessoa falou, dá um play, né? E tenta ficar fazendo isso. Então, esse tipo de nota, ele não traz tanto valor para o nosso conhecimento. Né? Por quê? O ideal é que realmente a gente preste atenção, né, para compreender o que está sendo dito. E aí, nessa compreensão, a gente vai filtrar, nós vamos selecionar aquilo que foi importante para nós, dado o nosso contexto. Né? Você está ouvindo uma palestra, né? Você está ali selecionando o que você achou interessante, o que você achou legal, o que você acha que vai te ajudar com alguma coisa. Né? Uma vez que você selecionou aquilo, você vai fazer uma tradução daquilo para o seu mundo, para a sua língua. Né? O que é essa tradução? É quando você for escrever sobre aquilo, é escrever com as próprias palavras. E aí, a Renata colocou aqui no, no chatzinho, é uma palestra que vai rolar hoje, que eu quero assistir também, que eu achei muito interessante, né? Que tem a ver sobre Na criar... quarta, Edu. Na Quarta-feira? quarta. Legal. Eu quero assistir, eu vi lá no cronograma, que é uma técnica para anotação também. Então é bem interessante. Né? Então, você compreende, você seleciona o que é importante para você. E aí você traduz aquele conteúdo com as suas palavras, e isso é a sua anotação. Né? E você só consegue fazer isso se você realmente prestar atenção. Então, o ato de prestar atenção vai te ajudar a criar as suas anotações. E o fato dessas suas anotações estarem com as suas palavras, refletirem o seu entendimento, vai criar uma conexão, né, do seu entendimento com aquele conteúdo. Então essa nota ela tem valor para você. Né? É muito mais do que simplesmente escrever o que foi dito para depois revisar. Né? Quando você revisar uma nota que você mesmo escreveu com as suas palavras, as chances de você reter melhor aquela informação ou se lembrar do que o palestrante estava falando, né, ou do que você estava lendo, é bem maior, porque houve ali uma conexão. E o sistema Cornell, ele foi criado pela Universidade de Cornell em 1950, que basicamente é uma forma de estruturar anotações. Tá? É muito usado ali no papel e caneta, né? Acho que dá para utilizar no computador também, sem problema nenhum, é só dividir, mas a ideia é, toda vez que eu estou estudando um conteúdo, assistindo uma palestra, né, eu vou dividir, no caso aqui o meu caderno, em três partes. Uma sessão eu vou colocar minhas anotações, né, essa questão de escrever com as minhas palavras, né, e tudo mais. Depois que eu fiz minhas anotações, eu faço um pequeno resumo, né, do que eu escrevi aqui em cima, né, com as suas palavras também, algo que você escreveu. E do lado esquerdo, você coloca palavras-chave, né, sobre aquele conteúdo ou perguntas, né, dúvidas, perguntas no qual as respostas vão estar aqui dentro, né, vamos dizer assim. É só uma forma de estruturar as suas anotações, tá? Que eu acho interessante, uma vez que você tem uma forma de estruturar, você consegue ir aplicando e melhorando e adaptando aquilo. Então isso é o sistema Cornell. E aqui tem dois vídeos interessantes, tá, de um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro que fala sobre essa questão de copiar ou prestar atenção e o sistema Cornell, que eu aconselho a assistir posteriormente. E aí vem o que eu acredito ser o melhor remédio, né? Ou não o melhor remédio, mas um bom remédio para aquela questão do esquecimento. Né? Se posteriormente
eu esqueço das coisas, né? O que eu posso fazer para minimizar isso? E aí vem um conceito chamado repetição espaçada, que nada mais é do que revisar conteúdos, tá, que eu já estudei com uma determinada frequência. Então, se que eu estudei hoje, né, se amanhã eu vou reter apenas 40%, então amanhã eu vou revisar o que eu estudei e vou meio que diminuir essa taxa de esquecimento ao longo do tempo, né? Isso é repetição espaçada. Então eu aprendi algo novo aqui, depois do dia seguinte eu revisei, a minha taxa de esquecimento está aqui na bolinha verde embaixo, mas quando eu revisei é como se eu, né, subisse aquele conhecimento de novo, e aí eu vou retendo, né, eu vou esquecendo com menos frequência, e a cada X dias, X meses, né, eu vou revisando esse conhecimento. Essa é a repetição espaçada, é uma técnica muito estudada, né, e isso funciona muito bem com a questão dos flashcards. Os flashcards basicamente você estudou algo, né? Você cria perguntas e respostas sobre aquilo que você estudou, e é isso é interessante você mesmo criar, né? Seja sobre qualquer coisa, você cria perguntas e respostas. Se num parágrafo você colocou uma frase afirmando algo, você cria uma pergunta e resposta para aquilo, né? E aí a ideia seria do flashcard num cartãozinho, aí aqui a gente está falando da forma física, né, de como fazer flashcards fisicamente. Você escreveria a pergunta e atrás a resposta. Beleza. E aí você cria um baralho, né, sobre aquele assunto, um deck, um conjunto de cartas sobre aquele assunto. Então no dia 1, você vai se testar com essa pergunta e resposta. Você vai fazer essa pergunta para você mesmo, você vai tentar lembrar da resposta, e você vai virar o cartãozinho para ver se você acertou a sua resposta, né? E você vai fazer isso para todos os cartões, e uma vez que você acertou, você vai colocar esse cartãozinho numa outra caixinha que você revisaria daqui 3 dias. Daqui 3 dias você vai naquela caixinha e com os cartõezinhos que estão lá, você vai fazer o mesmo processo, né? Vou tentar ler a pergunta e ver a resposta. As respostas que eu errar, volta para a primeira caixinha. A que eu acertar, vai para a caixinha seguinte, né? Que é o quê? Vou ver daqui a uma semana. Ou seja, a revisão vai ficando de forma mais espaçada, né? E você vai nesse ciclo, né? Se eu errei, volta para a primeira caixinha. Até que chega um momento que aquele conhecimento ele já está mais fixo. Você, né, passou por todos os períodos de revisão, né, daquele conteúdo, perguntas e respostas, e você lembra, né, daquilo. Então se tornou mais fixo na sua memória. Esse é o uso de flashcards no sistema de repetição espaçada, tá? E o mais legal é que tem um aplicativo, né, uma ferramenta muito boa para digitalizar essa questão de flashcards, que é o Inkdroid, né? O Inkdroid é o nome do app para Android, tem para iOS também, que é o mesmo app, mas tem um website também, que é o InkWeb. Basicamente, ele gerencia toda essa questão de flashcards, quando você fala se foi fácil, foi difícil, ele já tem um algoritmo que você consegue customizar alguns parâmetros, mas ele já tem um algoritmo que daqui X dias ele vai mostrar aqueles cartões para você revisar. Se você falar que foi fácil, ele já coloca daqui uma semana. Se você falar que foi difícil, ele vai trazer aquela revisão para mais próximo. Então ele consegue gerenciar tudo aquilo que ficaria difícil, né, fazer fisicamente, com um monte de cartãozinho, um monte de caixinha. Ele colocou no aplicativo ali de forma bem gratuita, sincronizando entre website e aplicativo, bem legal. Então o Android é muito usado, principalmente para o pessoal que estuda medicina, usa muito essa ferramenta. Quando você começa a pesquisar, né, o uso do Enki, né, quando você quer fazer algumas customizações mais finas, você acha muito vídeo de médicos, né, que usam o Inkdroid para poder revisar conteúdo da medicina. O pessoal usa bastante mesmo. Então fica a dica, mais uma dica aqui. Existem algumas integrações, se você está usando o Notion
e você tem o hábito ali de colocar suas anotações, é possível transformar anotações feitas no Notion para baralhos do Enki, tá? Então aqui tá algumas ferramentas que dá para você fazer isso, tá? Tem essa Zorb, que é um pluginzinho para o Chrome, ou uma outra ferramentinha que você basicamente exporta lá o, a página e ele converte para você, tá? Isso é muito legal para estudar vocabulário, como a Renata colocou aqui no chat, vocabulário de inglês, é muito bacana você usar o Enki. Você coloca ali o vocabulário, um contexto, e aí você vai treinando no seu dia a dia, aumentando esse vocabulário com o passar dos dias. O pessoal que estuda línguas usa muito também. Técnica Feynman, outra técnica para retenção. Essa é uma das mais legais, que eu acho, que vai de encontro do que muitas pessoas falaram em outras palestras, acho que hoje de manhã teve isso também, que é quando você ensina, né, é o momento que você realmente aprende, né? Isso que é bacana. O que significa isso? Essa técnica Feynman é uma técnica de 4 passos simples, né, que pode ser difíceis para se concluir, vamos dizer assim, mas que realmente funciona. Basicamente, escolha o assunto que você quer aprender e seja específico. Ah, eu quero aprender programação? Tá, mas qual linguagem de programação? Python? Então já ficou mais específico, né? Estuda aquele conteúdo, seja ele qual for, seja um capítulo, né, o processo, ou aquilo que você está estudando. Depois que você estudou uma parte daquele conteúdo, não precisa ser completo, né? A ideia é que você ensine esse assunto para outra pessoa, né? Pessoal, às vezes em alguns locais vocês vão ver algo do tipo assim, explique isso para uma criança, né? A ideia aqui é você usar uma linguagem o mais simples possível para poder explicar aquele conteúdo, tá? Explicar para um colega, para realmente uma criança, mesmo que ela não entenda, mas você tentando ser o mais purista e simplista possível, para deixar aquela numa linguagem bem tranquila, né, de se entender. Depois dessa explicação, você vai ser capaz de identificar falhas na sua compreensão, né? Quando você explica algo, você, poxa, parece que esse ponto aqui eu não soube explicar direito, né? E você vai detectar esses pontos de compreensão. Detectado esses pontos, você volta nos seus estudos, né, para solucionar suas dúvidas, né, entender melhor aquele conteúdo, e aí você revisa e simplifica a sua explicação. Ou seja, aquilo que você explicou anteriormente, você vai ou reexplicar ou reescrever, né, já de uma forma tentando ser ainda mais simples. É muito legal para quem quer também construir blogs, sabe, produzir conteúdos, isso é bem legal. Então, aquilo que você está estudando, tenta explicar, tenta colocar ali num post simples, né? E aí você já vai ser capaz de identificar pontos de melhorias. Por isso que o compartilhar conhecimento, ele te ajuda na retenção e ajuda a fixar aquilo que você aprendeu. Porque quando você compartilha, você detecta pontos de melhorias, você melhora, você fixa o conhecimento, né? E isso te ajuda cada vez mais. Isso é a técnica de Feynman, tá? E aí tem vídeos aqui sobre o assunto. Curso, né? Estamos logo quase no final aqui, tá acabando, viu, pessoal? Cursos, tem um curso muito legal no Coursera, tá? Ele está em inglês, totalmente em inglês. Eu não sei se tem legenda em português, tá? Ele chama Learn How to Learn, ou seja, aprenda a aprender. É muito bacana mesmo. Ele vai te falar assim várias, várias técnicas, como que às vezes o no, de uma forma mais científica, né? Como o nosso cérebro funciona para aprender um conteúdo novo. Ele vai te dar um aprofundamento melhor em como aprender novas coisas, né? Essa questão de dormir bem, né? De você talvez praticar um exercício, né? Para liberar, né, mais hormônios no corpo, para ficar mais tranquilo, relaxado, esse tipo de coisa, tá? É muito legal. Pessoal, é isso que eu tinha que apresentar para vocês hoje, tá? Agradeço a presença de todos. Eu sou o Eduardo Costa, Edu Costa, o pessoal me chama. Sou desenvolvedor back-end, tech lead aqui na Dextra, tá? E minha missão na Dextra é ajudar outros desenvolvedores a construir e deployar aplicações nativas para as nuvens, né? Para que elas sejam mais seguros, escaláveis e resilientes, tá? Agradeço a presença de todo mundo e
fica aí aberto alguma pergunta, ou se alguém quiser compartilhar alguma técnica de estudo, algo que faz e que gostaria de falar, ou algo que viu aqui que foi novo, fica à vontade, fica aberto aí a discussão. Agradeço todo mundo, de coração. Muito obrigada aí, Edu. Valeu, Hipática. Valeu, pessoal. Alguém aí não conhecia alguma das ferramentas? Quiser colocar no chat também, tranquilo, viu?